Olha, no futebol, a gente sabe que a distância entre a glória e, bom, o fracasso pode ser de milímetros. Mas e se essa distância não fosse medida ali no campo, mas sim dentro da cabeça? É isso que a gente vai explorar hoje, a ciência que separa os bons jogadores dos verdadeiros campeões. Pensa só na cena. Final de campeonato, disputa de pênaltis. Aquele momento decisivo. O estádio inteiro em silêncio, toda a pressão do mundo nas costas de uma pessoa. A técnica, a habilidade é praticamente a mesma. Então, o que faz a diferença ali? O que decide quem faz o gol e quem perde? A resposta, na verdade, está na psicologia. É tipo uma variável oculta, sabe? É o que acaba definindo a vitória ou a derrota. É aquele fator que transforma o talento bruto em uma performance de elite, bem na hora que a pressão está no máximo. Certo, vamos entrar de cabeça nisso. Por muito tempo, o treino no futebol focava quase que só no físico, na tática. Mas hoje, a ciência do esporte já sacou que o jogo mais importante, na verdade, acontece aqui dentro. E olha, a psicologia não é só um detalhe, não. Ela tá em cada lance do jogo. Desde a decisão de dar um passe, que tem que ser em fração de segundo, até ter a força para se recuperar depois de uma falha. A força mental, no fim das contas, é o que sustenta uma performance de alto nível. Tá, mas para entender isso melhor, os pesquisadores foram lá e identificaram 7 fatores mentais que são chave. Pensa neles como se fossem os pilares que sustentam a performance de quem joga. Vamos dar uma olhada? Então, cada um desses fatores aí é como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça mental. E eles estão interagindo o tempo todo um com o outro. Para a gente entender isso na prática, vamos focar em 2 que são super críticos: a confiança e o controle da ansiedade. A confiança talvez seja o elemento mais básico de todos. É aquela crença interna, sabe? Aquela certeza que permite que o atleta execute o que sabe fazer quase no automático, sem pensar 2 vezes, mesmo com toda a pressão do mundo em cima. E agora, olha que interessante essa diferença. Existe a confiança reativa, que é super frágil. A pessoa depende que tudo dê certo. Errou uma vez, já abala tudo. Por outro lado, tem a confiança proativa. Quem tem essa confiança constrói uma base tão forte, tão sólida, que ela aguenta os erros, aguenta a pressão de fora. E quanto à ansiedade? Bom, não é só aquele nervosismo, não. No esporte, a ansiedade é, na verdade, um estado de prontidão, de ativação. O grande desafio é conseguir regular esse motor interno. Ele não pode estar nem baixo demais, senão a pessoa fica apática, nem alto demais, porque aí gera tensão, erro. O segredo é achar o equilíbrio perfeito para ter a performance máxima. Tá, mas tudo isso é só papo, só teoria? Ou tem mesmo um impacto real que dá para a gente medir? Bom, a ciência foi atrás da resposta. Vamos dar uma olhada num estudo bem específico que foi lá e quantificou a influência desses fatores em atletas de elite. A metodologia foi, na verdade, bem direta, mas muito poderosa. Os pesquisadores primeiro mediram os níveis de cada um daqueles 7 fatores mentais que a gente viu. E depois, eles simplesmente acompanharam a performance real desses atletas em campo durante 8 semanas de campeonato. E o resultado foi impressionante. O estudo descobriu que esses fatores mentais, todos eles juntos, podiam explicar até 90% da variação na performance dos jogadores. Pare e pensa nisso. 90%. Não é o físico, não é a tática, é a cabeça. Mas, calma aí, tem um ponto crucial aqui. Apesar dessa conexão ser super forte, o futebol é um esporte muito complexo. A mente é sim um fator dominante, mas ela não é o único fator. A conclusão do estudo lembra a gente que a performance de elite é uma soma de várias partes. Ok, mas como é que essa ciência toda se traduz lá para o campo? Vamos ver uns exemplos do mundo real, onde essa linha entre o sucesso e o fracasso é fininha. E isso aqui nos leva a uma conclusão brilhante. Não existe um perfil mental único para ser um campeão. O próprio estudo cita o exemplo de 2 ícones da Inglaterra. De um lado, o Alan Shearer, aquele artilheiro focado, metódico. Do outro, o Paul Gascoigne, o gênio imprevisível emocional. 2 cabeças completamente diferentes e os 2 no topo do esporte. A lição aqui é que a questão não é ter um tipo específico de mente, mas sim dominar a sua própria. E os clubes de elite já sacaram isso faz tempo. Times como o Ajax, lá da Holanda, com aquela academia de base famosa, e o Derby County, na Inglaterra, foram pioneiros. Eles começaram a usar a psicologia de forma ativa, não para consertar um problema, mas como uma ferramenta para turbinar o talento e sair na frente dos outros. E isso tudo nos traz de volta para a grande conclusão.
A performance máxima não vem de uma coisa só, isolada. Ela nasce da interação perfeita entre o corpo, a tática, a técnica e, claro, a mente. Todas essas peças têm que estar funcionando juntas, em harmonia. Então, se a mente é tão crucial assim, a pergunta de $1 milhão é: dá para treinar a mente? E a resposta é um sonoro sim. E essa é, talvez, a maior fronteira para a evolução do futebol hoje em dia. Só que aqui existe uma ironia gigantesca no esporte, né? Quando alguém falha no momento de pressão, a gente fala o quê? Ah, amarelou, faltou cabeça, a gente culpa a mente. Só que, na hora do treino, o foco é quase todo no físico e na tática. O treino mental acaba sendo, muitas vezes, a peça esquecida do quebra-cabeça. E o legal é que esse treino mental é super prático. Envolve técnicas bem concretas, como definir metas claras, visualizar as jogadas antes mesmo de acontecerem, usar a respiração para acalmar o nervosismo. O ponto principal é esse. São habilidades que dá para aprender. Não é um dom que a pessoa nasce com ele ou não. E essa citação da pesquisa resume a ideia perfeitamente. Força mental não é um presente que se ganha, é uma construção. Ela é formada no dia a dia, treino após treino, ao longo de toda uma carreira. É tipo um investimento de longo prazo, sabe? E os juros vão se acumulando na performance lá na frente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. Pensa num jogo de futebol. São inúmeras ações físicas. Um passe, um desarme, uma corrida. Mas cada uma dessas ações começa, antes de tudo, com uma decisão na cabeça. Agora, imagina só o potencial se cada uma dessas decisões mentais fosse treinada com a mesma seriedade, a mesma intensidade de um treino de chute a gol. O futebol que a gente conhece poderia ser completamente diferente.